However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Vocês acabaram de ouvir um trecho do trailer do filme Invencível, né? Que será o tópico da nossa conversa dessa semana, tá certo? Antes disso, né? Quero agradecer a Roseli Cardoso e ao Rômulo Mário por inscreverem-se em nosso blog, né? E ler um trecho aqui do que o Rômulo Mário enviou pra gente, né? Ele diz o seguinte: descobri o blog porque um amigo me deu o livro Se a Mediunidade Falasse Um e não parei de ler. Minha vida mudou e meus sonhos se tornaram mais intensos. Que bom, Rômulo, seja muito bem-vindo ao Grupo Marcos, né? E também quero agradecer a sua disposição em colaborar. E o seu exemplo, eu acho que pode nos ajudar a todos. Quer dizer, em breve vamos lançar já a nossa campanha, né? Teremos um Pode Sim sobre Se a Mediunidade Falasse Um e fazer uma campanha de divulgação que realmente vamos contar com a ajuda de todos. Será o nosso próximo Pode Sim, onde a gente vai apresentar as possibilidades aí de colaboração de cada um de vocês, né? Para que em cada programa a gente possa ter uma tarefa a cumprir, né? No próximo será a divulgação do livro. Bem, vamos ao nosso título, ao nosso tema, né? O tema que nós colocamos aqui. Invencível é o nome do filme recém-lançado. Antes de iniciarmos a nossa reflexão propriamente dita sobre o filme, deixa eu esclarecer algumas coisas, né? Por se tratar de uma história real. É um filme bem feito do ponto de vista técnico e me chamou a atenção porque é uma história verídica. Por isso a gente precisa logo falar aqui um porém. A nossa análise ficará restrita ao filme e o que ele representa enquanto uma obra de arte, enquanto um filme. E não caberá aqui um julgamento sobre a vida do personagem principal. Até porque o filme não deixa espaço para isso. Quer dizer, o filme conta apenas uma parte da vida do nosso personagem principal. Vamos já entrar aqui na história do filme, certo? O filme propriamente dito, né, é algo que me chamou a atenção, que é um filme dirigido pela Angelina Jolie, né, a famosa atriz de Hollywood, e que tem uma militância continuada em causas sociais. Como era um filme sobre guerra, né, uma história verídica, dirigido por ela, isso também aguçou a minha curiosidade. Quer dizer, como é que ela compreende, qual seria o olhar da Angelina Jolie sobre uma história de guerra? Mas, como falamos, nem vamos fazer uma análise mais aprofundada da Angelina Jolie como diretora, nem do Luiz Zamperini, né, um norte-americano que é o personagem central do filme. O filme é sobre a história dele. Porque até é um filme, né? Então muita coisa é fantasiada e etc. Então não é o ponto central. A questão central é algo mais sério, que extrapola aí o aspecto individual, seja da diretora, seja do protagonista, né? Da história do protagonista. O título chama muita atenção de início, né? Em inglês é o Unbroken, bem traduzido para o português, acho que sim, sob Invencível. Quer dizer, em inglês seria o inquebrável, inquebrantável, quer dizer, aquele que não cede nunca. E é um título já complicadíssimo, né? Porque é um filme que se propõe a dar um modelo para a sociedade. E parece que está sendo bem aceito esse modelo. E por que isso nos leva a uma reflexão mais séria? Porque o filme mostra a história de um soldado, né, de uma criança profundamente carente de amor dos pais, que se torna atleta, e aí é muito claro que a busca do atletismo dele era uma busca de aceitação do pai e da mãe, e depois vai para a guerra, certamente no mesmo ritmo de conquistar o amor. E lá sofre profundamente, né? Segundo o filme mostra, sofre com o que chamaríamos de heroísmo. E aí a coisa começa a complicar. Porque é o seguinte, a primeira coisa é a seguinte: como é que o nosso personagem, né, o personagem do filme, lida com a dor e que mensagem ele passa? Pelo
título, pela forma como a história é contada, o que o filme nos diz é o seguinte: ser forte é lidar com a dor de uma maneira de não expressar sofrimento, né? Ser inquebrável, ser invencível, no sentido físico, no sentido de suportar a dor. Aí a gente já encontra, se a gente refletir um pouco, uma violência gigantesca. Porque na hora que a gente diz que o modelo é ser invencível, nós já fatalmente estamos gerando um caminho de autossofrimento improdutivo. Por quê? Porque ninguém é invencível. Todos nós temos limites. E o filme todo, e aí isso é o curioso, o filme todo mostra realmente o indivíduo invencível. O sujeito suporta tudo e em nenhum momento ele mostra muita fragilidade. Ele mostra um cansaço físico, uma dor, mas... E aí, realmente eu não acredito que tenha acontecido exatamente daquele jeito, mas, como eu falei, o importante é a mensagem do filme. É um indivíduo que passa sempre por todas as dores. E o pior, e aí é o grave, né? Ele passa pelas dores, muitas inevitáveis, certamente, mas ele passa e transparece e mostra como se aquilo não o abalasse. E aí nós entramos no ponto mais problemático da nossa cultura: o não poder sofrer. Né? O não poder sofrer. E eu assisti o filme e esperava um momento de sofrimento, quer dizer, tudo que ele passou não pode simplesmente ser negado. E aí é que tá. A impressão que dá é que ele está toda hora negando o sofrimento dele. E aí você vai dizer, não, mas ele estava num campo de concentração, de prisioneiro de guerra. Tinha que suportar, concordo. Mas e depois, quer dizer? Porque o filme termina passando a ideia de que ele passou por tudo aquilo ali, de uma maneira bonita, heróica, e depois foi para casa viver sua vida normal. E nós, seres humanos, não funcionamos assim. Quando nós passamos por situações extremamente traumáticas, delicadas, nós precisamos, e aí a gente pode dizer que até da lei de Deus, né? Pelo menos do nosso nível evolutivo, necessariamente nós precisamos de um processo de recuperação. Mas o filme acaba com um indivíduo heróico, quer dizer, passando essa mensagem. Qual é a mensagem? Você pode suportar tudo se você for forte, não precisa de ajuda de ninguém. E isso leva a um profundo desequilíbrio. O filme acabou, eu fiquei na expectativa, né? Eu digo, mas... Porque eu pensei, aí foi uma ilusão minha, né? Essa foi a minha ilusão. Eu achei que depois ia ter um olhar mais sensível. Quer dizer, aquele indivíduo que foi forte naquele momento, ótimo. Como é que ele vai ser cuidado depois? Né? Como é que as pessoas vão ajudar? Como é que ele vai lidar com aquela imensa dor acumulada? Porque quando nós passamos pelo momento de dor, a gente tem força. O organismo reage para ter força. Mas depois é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar daquelas dores vividas. E o filme termina sem mostrar isso. E eu fiquei um pouco frustrado. Eu pensei que o olhar seria mais sensível. E lá no final vai contando a história dele e aparece lá 2 ou 3 linhas dizendo que ele teve, né, uma situação de desordem pós-traumática, quer dizer, que é o que todo ser humano passa. E depois, né, ele teve problemas sérios com o alcoolismo, pelas dores não assimiladas. Mas infelizmente o filme não mostrou isso, infelizmente. E aí fica a mensagem que é o tópico, né, da nossa reflexão de hoje, da nossa cultura, e depois a gente vai falar um pouco disso no movimento espírita, segundo a nossa percepção, claro. Como é que a gente lida com a dor? E aí eu fiquei pensando como os norte-americanos, né, o filme norte-americano, tem essa fuga da dor, quer dizer, a parte em que o indivíduo... E olha que o filme tem 2 horas e tanto, né? Mas não deu tempo mostrar isso, né? É bem curioso. Não mostrou ele voltando, não mostrou os pesadelos, não mostrou as dores, não mostrou todo o processo de recuperação que ele teve que ir, não mostrou os vários anos de alcoolismo sério. Passa a impressão que o indivíduo passou por aquilo e está tudo bem, obrigado. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente assiste algo do tipo, sem uma reflexão maior, e começa de uma maneira consciente ou não achar que aquele homem é o homem forte. Que o modelo de fortaleza, né, quer dizer, o ser forte,
significa passar pelo sofrimento e não sentir ou sentir muito pouco. E aí a gente vai defender a ideia, o filme defende essa ideia, infelizmente, de que a pessoa forte é aquela que é insensível, que passa por tudo e não sofre. Só que isso tem um problema muito grave, porque quem é insensível com a própria dor é também insensível com a dor do outro. E na nossa cultura brasileira a gente também adota essa mesma lógica infeliz, né? Aqui parece que está diminuindo, Deus queira, né? Mas era muito comum a frase de que homem não chora. E infelizmente é verdade, homem não chora, mas se torna alcoólatra, né? E arranja briga e acaba morrendo ou matando os outros. Talvez chorar fosse uma opção mais inteligente, tá certo? Que modelo é esse de ser humano que nós adotamos, né? É uma ilusão terrível, e aí fruto do orgulho de que nós somos invencíveis, nesse sentido mais grosseiro, mais material, mais físico. E quem acreditar nisso, espere por muitas decepções e muitos sofrimentos, porque nós, do ponto de vista humano, não somos invencíveis. Nós não podemos suportar tudo, e quando nós suportamos situações difíceis, obrigatoriamente, cedo ou tarde, para nos recuperarmos plenamente, nós precisamos do apoio de outro, né? De outros, ou de outro ser humano mais maduro. Então, o conhecer, né? E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, por conhecer-te a ti mesmo, né? Quando Kardec pergunta, qual o melhor jeito de não cair? Estou falando aqui com as minhas palavras. Os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. E o conhecer a si mesmo é conhecer também os limites. Temos limites. Primeiro tem que já baixar um pouco o nível do orgulho, né? E reconhecer que nós sim temos limites. Não dá para fazer tudo. Ninguém faz tudo. Então nós não vamos fazer. Conhecendo esses limites, né? Entender que quando nós passamos por uma situação mais difícil, nós carecemos de ajuda. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós precisamos reconhecer, estou passando por uma situação difícil. Quem eu procuro para me ajudar? Um amigo, um familiar, um amigo do centro espírita, um psicólogo, um terapeuta? Sim, precisamos pensar com seriedade, porque como a gente tem, e aí nem sempre é claro, viu? Mas como a gente tem lá nos meandros da nossa mente essa ideia de somos invencíveis, o ser invencível eu aguento tudo e eu resolvo tudo só. Né? Eu aguento tudo e eu resolvo tudo só. Isso é querer ser, né? É o invencível, é o inquebrantável que o filme nos mostra. E refletindo sobre isso é um pouco assustador, viu, gente? É um pouco assustador porque é muito comum a gente ver isso. É muito comum, inclusive, a gente se ver assim. Ah, não, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda. Quer dizer, você está absolutamente estraçalhado por dentro, está muitas vezes adoecido, o corpo está doente, dando sinais que algo está muito errado, e a gente sorri e diz, não, está tudo bem. Porque, no fundo, a gente prefere, às vezes, morrer, se perturbar, do que reconhecer que nós somos falíveis, limitados, que nós precisamos de ajuda. Né? E aí a gente vai agora, e isso é o modelo que a sociedade nos coloca, né? Pelo menos a grande mídia. Esse filme, eu não esperava que colocasse isso, colocou. Não preciso nem dizer os outros, né? Herói americano, a gente não tem muito herói de cinema no Brasil, mas herói é sempre o sujeito insensível e invencível, porque só pode alimentar a ilusão de que se é invencível se você alimentar a verdade de ser insensível, né? Quem é sensível não tem a ilusão infeliz de que é invencível. Enfim, e aí vem a nossa questão, né? Qual o modelo espírita, né, de ser humano maduro e equilibrado? Já pensamos nisso?
E uma questão mais séria, qual o modelo que nós adotamos? Quem para nós é real referência? Estou dizendo da boca para fora. Digo da boca para dentro, no nosso coração, quem são as pessoas que são referências, que nós admiramos? Sempre tem algumas pessoas. Essas pessoas são sensíveis ou insensíveis? Porque tanto a psicologia quanto o espiritismo nesse ponto estão de comum acordo. O indivíduo equilibrado, maduro ou evoluído, nos nossos termos, é um indivíduo extremamente sensível. E aí, sensibilidade não é fraqueza. Para que não reste dúvida, eu vou iniciar com o exemplo Jesus de Nazaré. Né? Jesus é um indivíduo extremamente sensível. Um indivíduo, e aí a gente tanto pode pegar o Novo Testamento quanto as boas psicografias sobre a vida de Jesus e ver que eles se casam, né? Um completa o outro. Por exemplo, olha que sensibilidade. Jesus era muito amigo de Lázaro, né? E das irmãs dele, Marta e Maria. Vivia na casa deles, conversavam. Tem algumas passagens do Evangelho que deixam isso muito claro. Jesus está em outra cidade e alguém manda avisar Jesus que Lázaro tinha morrido. E Jesus já sabia o que tinha acontecido. Olha que interessante, diz, não. Na verdade, ele não morreu, mas vamos lá. Ele sabia que Lázaro estava no estado de catalepsia, né? Catalepsia é explicada no Livro dos Espíritos, sabemos. E aí, Jesus chega, sabendo que Lázaro estava apenas no estado cataléptico, sonambúlico, não sonambulismo mais profundo, há 3 dias. E ele chega, Jesus já sabia. Ele chega e vê a comoção, né? Vê Marta, vê Maria, vê os outros amigos ali chorando. E Marta ou Maria, não me recordo bem, chega e diz, mas Senhor, que pena que você não estava aqui, porque você poderia ter ajudado, né? Evitado que ele morresse. Sabe qual é a reação de Jesus? Jesus começa a chorar. Isso não é psicografia, está no Novo Testamento. Jesus começa a chorar. Olha que coisa curiosa, né? Ele não chegou e disse, não, deixem de ser besta, não morreu nada, e eu mesmo se tivesse morrido, a morte não existe, né? Podia ter dito isso, né? Quem sabe eu não diria isso, né? Vocês estão um bando de besta aí chorando por quê? Jesus começa a chorar. Mas Jesus não sabia que ele não tinha morrido? Sabia, mas Jesus não estava chorando pela morte ou pela não morte de Lázaro. Jesus estava comovido com o sofrimento daquelas pessoas. Olha o que é sensibilidade. Em outras passagens, aí, por exemplo, no livro Boa Nova, né, que conta várias histórias do Cristo, muitas vezes, né, Humberto de Campos vai narrar histórias que ele tomou conhecimento do plano espiritual do Cristo, o Cristo chorando. Né? Tem aí o belo encontro, né, belo no sentido profundo do termo, que o Chico Xavier psicografa do Eurípides quando encarnado. Né? Eurípides tinha se tornado espírita, estava sofrendo uma perseguição terrível. No momento inicial, toda a cidade o perseguiu, esse é o fato, de Sacramento. E dizem que ele estava louco, etc. Ele tem um desdobramento, né? Obviamente, um espírito evoluído bastante, e vai até as esferas do Cristo. E chega lá e encontra com Cristo. E o Cristo está. E quando ele se aproxima, né, fica um tanto constrangido. E fica de cabeça baixa, e quando ele levanta a cabeça e olha, o Cristo está chorando. E ele começa a tentar entender, mas Senhor, você está chorando por isso, por aquilo? E Jesus fica calado olhando para ele chorando. E depois responde, né? Depois da terceira pergunta, o Cristo disse, não, Eurípides, eu não choro, né, pelos que fazem guerra, por isso e por aquilo. Eu choro pelos aqueles que me conhecem, que conhecem o meu evangelho e não seguem. Olha o que é sensibilidade, né? O espírito mais poderoso do planeta, porque está tomando conta do planeta em nome de Deus. O espírito que criou o planeta desde o zero. Certo? Tem essa imensa sensibilidade, quer dizer, de chorar, né? de comover-se. E aí a gente tem um relato dele encarnado e agora falei um dele desencarnado. Então é importante a gente começar a buscar isso.
Porque hoje a cultura e a estrutura da sociedade de hoje, né, não podemos esquecer que estamos vivendo numa sociedade no ponto culminante da decadência, né, no ponto máximo do desequilíbrio para começar a regeneração. Estamos literalmente nos últimos minutos do segundo tempo, né, em termos da escala da transição evolutiva, né? Emmanuel vai colocar aí, muito bem interpretado pelo Haroldo Dutra Dias, que estamos na última hora, né, dos 7.000 anos de evolução, né, que é o período evolutivo da raça adâmica, da chamada raça adâmica. Nós estamos na última hora dos 7.000 anos, então é algo grave. Então, esta sociedade profundamente adoentada, profundamente traumatizada, profundamente triste, infelizmente, ela criou, sem se dar conta, uma estrutura de insensibilização. E isso é sério porque isso tem invadido também a cultura espírita. A gente tem essa ilusão de que o forte não sofre, e aí alguns, infelizmente, acabam achando que espírito superior não sofre. Espírito superior não tem sensibilidade, né? E aí eu peguei logo o exemplo máximo do Cristo para a gente poder entender isso melhor, né? Mas tem vários outros. Agora, esta sensibilidade é uma sensibilidade equilibrada, é uma sensibilidade de compaixão e que se transforma em socorro, né? Não é uma sensibilidade do lamento e da fuga. É uma sensibilidade que mobiliza, porque nós só vamos de fato nos transformarmos quando a gente aprender a sentir a nossa dor. Porque só sentindo a nossa dor, a gente vai ser capaz de sentir a dor do outro. Enquanto não, a gente vai sempre esconder a dor. Quer dizer, como foi feito no filme, em 2 horas, mostra só a parte heróica, digamos assim. Não tem uma cena desse indivíduo batalhando, que na verdade foi a grande batalha dele, não foi aquele momento, né, o tempo do aprisionamento. A grande batalha dele foi depois. Foi como assimilar toda aquela violência que ele sofreu, como lidar com tudo aquilo, quem foram as pessoas que estiveram próximo a ele, no alcoolismo, nos pesadelos constantes, nos vários processos terapêuticos que ele se submeteu. Tá certo? Então isso é importante, conhecer este sentimento. Eu vou peço que vocês não se assustem, mas eu vou dar um exemplo um pouco mais forte para que a gente possa entender que não há como a gente evoluir sem tocar na nossa própria dor. Sabemos da missão de Maria de Nazaré, né, ligada ao socorro dos suicidas, tá certo? Foi a mesma Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e a mesma que psicografou, orientando Eurípides a fundar o Colégio Allan Kardec. É um espírito, portanto, ligado ao socorro dos suicidas e à educação. Ocorre que, no plano espiritual, existe, né, uma universidade que acolhe os suicidas que tenham, né, interesse e condição, como em tudo na vida espiritual, de participar. Esses suicidas, segundo narra o livro mais completo sobre a vida espiritual, segundo Chico Xavier, né, o Memórias do Suicida, eles são levados para lá. Quem quiser consultar, não quiser ler o livro todo, consulta pelo menos a 3ª parte, vale muito a pena. E eles são levados para essa universidade, tem várias aulas, né? Várias disciplinas, e uma delas, na verdade, 2 delas são disciplinas que tocam diretamente na dor. Porque o que é o suicídio, se não a incapacidade de lidar com a dor? O indivíduo vai fugindo da dor e a dor vai chegando. Ele não aprende a lidar com a dor. Chega uma hora que ele tem uma atitude absolutamente desesperada, infeliz, de achar que vai fugir da dor se matando. Então a grande questão do suicídio é o nosso não treinamento de lidar com a dor. Por quê? Porque a sociedade foge da dor. Ela não ensina como lidar com a dor. Quando eu estou com grande angústia, o que é que eu faço? Sai e vai beber, vai passear. Aí volta, a angústia às vezes está pior. Né? Enfim, como nós fugimos da dor, nós não sabemos lidar com ela. E aí, muitas vezes, isso infelizmente leva ao suicídio. Nesse caso do livro, levou. Né?
várias histórias, é contado no livro, mas o ponto comum é indivíduos que estão fugindo da dor. A dor da perda material, a dor de uma traição emocional, a dor de uma doença. No caso do autor, ele próprio conta, não é nenhuma indiscrição, ele fica cego e seria para ele uma grande humilhação. Então ele se mata achando que, né, passaria aquela situação de humilhação. Piorou bastante, né? Ele mesmo relata isso. Enfim, então um desses treinamentos de lidar com a dor é visitar os espíritos sofredores na Terra e socorrê-los. Outros suicidas. E eles ficam apavorados, porque eles são levados pelos espíritos superiores a ajudar no socorro de suicidas. Óbvio que eles não querem ver aquilo. Mas é uma forma deles aprenderem a lidar com a própria dor. Porque ao ver a dor do outro, vai ter aquela dor lá que eles ainda não resolveram e que está guardada. E que se não for resolvida, eles voltam para a Terra e cometem suicídio de novo. Olha que interessante, está lá no livro. E um outro caso que o movimento espírita também muitas vezes não simpatiza, que é a regressão de memória, mas está lá e é feita, tá certo? Leon Denis também teve as suas regressões de memória, segundo ele narra, e o Albert de Rocha, espírita, grande continuador, né, um dos grandes continuadores, né, da pesquisa espírita, ele foi o grande fundador da regressão de memória em encarnados, né? Kardec trata disso na Revista Espírita, mas não desenvolve uma técnica. O Albert de Rocha desenvolve. Por que a gente tem tanto medo da regressão? Porque a gente tem medo da dor. Olha que coisa, né? A gente vai sempre fugindo com as desculpas mais bonitas. Claro, ninguém tem coragem de dizer assim, não, eu não quero porque eu tenho medo de sofrer. Não. A gente normalmente tem um discurso intelectual. Mas é uma pena, porque no plano superior isso é utilizado para que se evite o suicídio. Não sei se a gente é mais sábio do que os espíritos evoluídos da colônia da Universidade de Maria de Nazaré. Suspeito que não somos mais inteligentes do que eles. Seja como for, voltemos à história da colônia. Então, esses espíritos eles são levados para uma aula em que lá é feita regressão de memória vida por vida, dezenas de vidas são vistas, para que eles aprendam a lidar com a dor. Ali eles vão ver, olha, eu fiz aquilo para fugir da dor, eu me tornei alcoólatra, eu me entreguei à prostituição, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e no final das contas me matei para fugir da dor. E aí vamos trazer para a gente, né, como está a nossa relação com o sofrimento. Não estou falando em buscar sofrimento, não estou falando em duas coisas muito sérias. Primeira, nós temos realmente a ilusão que vamos ser plenamente felizes na Terra? Meu amigo e amiga, se você tem, reze para perder essa ilusão logo, porque vai lhe perturbar muito. Não há felicidade absoluta na Terra, há felicidade relativa, e muito relativa, tá certo? Quando a gente fala isso para jovem, a gente vê a cara de espanto deles. Por quê? Porque eles já estão iludidos pelo mundo, pela mídia. Não, você vai ser sempre feliz. Mentira. Não vai. Vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar dor. Vai ter alegria, graças a Deus. Vai ter felicidade, graças a Deus teremos. Mas é importante também saber que tem um inverno, né? Tem a primavera, mas tem também o inverno. Sempre tem um inverno. Então, a gente tem essa ilusão ou não? Se tem, avalie. 2, né? Segundo ponto central. Eu estou disposto a olhar para a minha dor e aprender com ela. Não é cultivar, é aceitá-la. Se eu quebrei o pé, eu quebrei o pé, não adianta mais. Eu tenho que ter consciência disso. Então, isso fará a enorme diferença na nossa vida. Como nós nos relacionamos com a dor. Num extremo, a doença, né, de se fazer sofrer, de criar sofrimento para si mesmo. No outro extremo, a doença, tão grave quanto pelo menos, da ilusão, né? Eu sou invencível, eu posso enfrentar tudo e não tem problema. Eu aguento tudo, eu vou ser insensível. E a visão espírita? Viemos no mundo para desenvolver as nossas potencialidades. E esse desenvolvimento na Terra, infelizmente na fase que estamos, é um desenvolvimento que requer que a gente passe pela dor, que a gente lide com a dor, que a gente sinta a dor, mas sinta de verdade, porque uma vez sentido de verdade ela vai embora,
né? E nós nos libertamos dela. Quando a gente mente para nós mesmos, eu não estou sentindo, eu não vou sentir, ela fica. E a situação é muito mais grave. Bem, meus amigos, essa foi a nossa reflexão, né, sobre o filme Invencível. Espero que nenhum de vocês queira ser invencível, né, mas queira ser bons, né, dentro da realidade de cada um, dentro das possibilidades de cada um, para que consigamos, de fato, dar conta das provas que cada um trouxemos da vida, né? Se houver aí interesse no outro programa, a gente pode falar como lidar com a dor da infância, porque grande parte, como o filme mostra, dos nossos problemas vem de dores da infância que a gente não quer reconhecer, né? E aí toca bastante na psicologia, nos traumas infantis. Mas é um assunto bastante interessante também para a gente trabalhar num outro momento, né? Porque aí precisa de um olhar específico para a realidade da infância. Para nós, jovens e adultos, fica esta reflexão. Eu aceito as dores que eu sofri na infância, porque todos nós tivemos, nós estamos na Terra, né? Não estamos reencarnados no mundo perfeito. Eu aceito as dores atuais e eu tenho como modelo pessoas que têm sensibilidade ou pessoas que são insensíveis. Essas três questões podem nos ajudar bastante a avaliar, né, que rumo o nosso coração tem tomado e vai tomar pelos próximos anos, porque uma das maiores causas de depressão é a negação da dor. Tá certo? Tem algumas pesquisas bem sérias sobre isso. Bem, meus amigos, vamos encerrar, né, essa etapa, vamos fazer o nosso evangelho aberto ao acaso, para que a gente possa dar o espaço aos amigos espirituais, né, que vão encerrar a nossa atividade. Uma boa semana, um grande abraço a todos, e a tarefa que nós vamos pedir para que vocês façam é a seguinte: busque alguém do seu convívio, mais próximo ou não, que esteja sofrendo e escute a dor do outro, observando o que é que se sente. Vou repetir a nossa proposta de atividade. Durante esta semana, até o outro programa, converse com alguém buscando sentir, observar a dor que ele está passando, né? Observe, fulano pode estar passando por alguma dor. Não vamos quebrar essa rotina, né? Você está sofrendo? Você está bem? Tem um enlotado triste? Ou está tudo bem com você? Ou aquela situação traumática que eu sei que você passou, como é que você está lidando com ela hoje? Porque como a gente está num ritmo de sociedade doente, mas nós não devemos ter um ritmo doente, a gente muitas vezes não se dá conta. Então, vamos buscar a dor em alguém perto da gente e dar espaço para essa pessoa expressar a dor. Pode ser uma dor que ela está vivendo agora, pode ser um momento doloroso que ela passou há 10 anos atrás. Eu soube, né, que eu tenho um amigo que perdeu a esposa há 10 anos. Eu posso chegar para ele, faço uma prece em silêncio, chego lá com carinho e começo a conversar e pergunto: como é que você está lidando, né, com aquela dor, né? Como é que está isso? Vamos fazer esse teste, né? E vamos com o coração aberto para a gente poder acolher a dor do outro. Eu vou ficar muito feliz, né, se alguns de vocês compartilhar conosco essa história, né? Obviamente não precisa citar os nomes da pessoa, nem detalhe pessoal de ninguém. Apenas se puder compartilhar essa história. Fica a nossa proposta de atividade para essa semana. Buscar a dor do outro e acolhê-la, escutá-la. Bem, abrimos aqui no capítulo 25, buscai e achareis. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Bem, vamos à nossa prece.
Pai de amor e bondade, que Tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos ensinando a reconhecer nossa fraqueza e nossa pequenez, e acima de tudo também, ensinando-nos a reconhecer que seremos capazes de realizar tudo, se agirmos com amor e sensibilidade em Teu nome, tudo o que for da Tua santa e sábia vontade. Que assim seja. Meus amigos, que a paz do Cristo, inspirando-vos a sentir o amor dentro de si, vos tornem capazes de lidar com as próprias dores que carregais há milênios. A verdadeira libertação espiritual dar-se apenas quando o indivíduo, capaz de olhar para si mesmos, seus erros, seus equívocos e, acima de tudo, suas angústias íntimas, senti-las e permitir que se esvaiam, que sejam diluídas ante o amor universal. Dizemos, aquele que mantém o coração fechado é como um indivíduo que se esforça e gasta suas energias para carregar uma imensa bolsa de angústia em suas costas. Por medo de olhá-las, por medo de liberá-las, ele sofre por tempo indefinido. Quando o ser está convicto do amor de Deus, ele abre o coração e suas angústias terríveis, passo a passo, se esvaem e ele torna-se leve. E a vida se torna-se plenamente significativa. E ele torna-se capaz de acolher a todos, porque não teme mais nada que carrega em si. Sua bolsa de angústia está vazia, seu ser está repleto de luz. E onde toca, transmite consolo e cura, e onde olha, transmite paz, porque aprendeu a abrir mão das angústias trazidas há milênios, porque confiou em Jesus de Nazaré. Quando o Mestre diz, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, pois sou o médico das almas, meu fardo é leve, minha lei é suave, porque o Mestre fala de amor, fala de perdão para todos os erros, fala de restauração para todas as feridas do corpo e da alma, porque a lepra que ele veio curar não é apenas do corpo, mas a lepra que se apresenta nos perispíritos corroídos pelas angústias profundas que todos os habitantes da terra ainda carregam. Para isso, para curá-la, é preciso aceitar a doce luz do Mestre de Nazaré, o espírito mais sensível que já pisou nesse planeta, o Senhor da luz, o Senhor da paz, o Senhor da sensibilidade. É com essa vibração de amor que acompanharemos cada um de vocês essa semana, buscando vos inspirar a buscar a dor do outro, para que nós possamos tocar a dor que conhecemos em vossos corações e incentivar o vosso processo de cura. Muita paz de um espírito amigo que ama e por isso estar próximo daqueles que mais sofrem.